Fala galera, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Dessa vez estou trazendo uma atualização do Bitcoin, Ethereum e Solana. Vou mostrar todas as regiões que eu estou de olho, né, nesses ativos, né? Principalmente no Bitcoin, onde eu tenho um nível chave muito importante ali para o decorrer dos dias aí, das semanas que vai vir, que tá próximo, né, dele bater nessa região, onde vai ser um divisor de águas essa região, sabe? Tô de olho e quero passar e quero mostrar isso para vocês. Primeiro, quero trazer como base sempre o gráfico diário. No gráfico diário, temos essa movimentação, né, que no início dela nos deu uma expansão para cima aqui, onde eu tenho um nível de 61, 100% e 161, que foi onde ele cravou aqui e deu uma segurada, né, leve, fez um pullback bem raso aqui e já está retomando a continuidade, só que acredito que ele não vai romper agora, entendeu? E eu vou mostrar o porquê. Quero mostrar isso, ó. Segurou no início, eu tô voltando, né? Não estou se baseando nessa subida ainda. Vamos pegar desde o início aqui da base e entender esse movimento do Bitcoin. Deu essa expansão, ponto A, ponto B, ponto C. Ele começou a subir, bateu na região do 61, na região do 70K, cravou no 70K, caiu, negou o rompimento aqui desse ponto C, né? Desse fundo aqui. E deu a continuidade. Começou a trabalhar entre o 61 e 100%, caiu, muita gente vendeu aqui, né? O mercado devolveu na cara. E aqui tá outro detalhe, segurou na região do 100% aqui, ó, cravado. E fez um pullback. Nesse pullback, ele deu uma expansão para baixo aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, onde ele trabalhou na região do 61 aqui, na região do 61. E que foi de onde partiu e teve toda essa alta, né? E agora eu quero mostrar, quando ele bate, atinge o nível de 100% do movimento, né, da expansão, é onde a gente traça a segunda expansão, que é sempre partindo do ponto C da primeira. Ponto A, ponto B, onde ele bateu no 100%, e o ponto C no fundo mais baixo após essa batida no 100%. E tá aqui, o mercado subiu, bateu na região do 61, fez um pullback raso como ele está fazendo aqui e retomou a alta. Segurou na região dos 100%, fez um pullback bem raso, bem tranquilo aqui esse pullback. Um pullback, esses pullbacks assim eu considero rasos, e um pullback profundo é um pullback quando ele vem buscar os fundos aqui, entendeu? E retomou a alta vindo buscar o 161. O 161 é um ponto muito chave, onde ele pode vir aquela reversão forte, sabe? É por isso que eu tô de olho e acredito que não vai vir esse rompimento agora, né? E agora, como ele atingiu o 100% da segunda expansão, eu vou traçar a terceira expansão. Ponto A, ponto B, ponto C. E aqui tem outro 61 e outro 100% para ele vir buscar. E tem um 161 da segunda expansão. Aqui são meus pontos chaves de expansão, já tenho todos traçados. Isso para resistências. E outra coisa que eu quero mostrar é essa. Vocês vão olhar e vão pensar que é uma média, mas isso aqui é um predictor, só que ele é um MACD predictor. Sabe o MACD que muitos usam, como se fosse o estocástico? Pronto, ele é o MACD plotado diretamente no gráfico, junto com o cálculo predictor, onde ele mostra a força e a tendência do mercado. Nesse momento aqui, ó, vejam que quando ele bateu naquela região aqui embaixo do 61, ele cruzou o predictor. Aqui a gente poderia muito bem ou montar uma pool de liquidez vindo buscar essa região do topo, ou 100% e com o range baixo aqui, ou até uma posição de long lá na Hyperliquid, entendeu? Compraria nessa região e stop estaria na perca do fundo aqui. E é isso, ó, pode ver que a partir de todo esse momento ele continuou em alta, fez o pullback, não rompeu, continuou em alta. Aqui rompeu, demonstrou que entrou em contexto de baixa aqui no predictor, só que logo já retomou a alta, rompeu o MAC e agora está brigando para distinguir esse contexto, né? Agora, tipo assim, por isso que está um ponto chave,
Para mim aqui o mercado pode muito bem cair e trabalhar nessas regiões e se manter o Predictor, o MACD Predictor em baixa, né, contexto de baixa. Ou, dependendo do que acontecer, também pode ter o cenário que ele pode subir, vir romper e buscar essas regiões. E aqui eu já vou mostrar para vocês. Só que aqui eu quero mostrar uma expansão que ele tem curta aqui para baixo, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Bem curto aqui, ó. Deixa eu aumentar. Agora eu tenho o 61, 100%, 161 e o 261. Tá aqui. São esses 4 níveis que eu trabalho com a expansão. São somente esses. E na retração eu trabalho só com 2, que é o 38 e o 61, que é o que eu já vou fazer. Aqui eu sempre traço a retração primária, que é de todo o movimento, que nesse caso seria do topo mais alto para o fundo mais baixo dessa microestrutura. Porque a macroestrutura é no tempo gráfico maior, entendeu? Onde eu vou abranger todo o movimento que teve, toda essa queda do Bitcoin. Beleza, aqui eu vou puxar ponto A do topo, ponto B para o fundo. Ó. Aí vou puxar do ponto A, topo, ponto B, fundo. Aqui eu tenho o 38 vermelho e o 61 rosa. Tá invertido. Tá invertido aqui. Por quê? Primeiro vem o 38. Aqui no TradingView é o único canto que fica ao contrário, a expansão. Eu teria que, no caso, traçar aqui, ó. Traçar ao contrário, de baixo para cima. Para ficar da maneira correta, que é o que eu vou fazer aqui. Deixa eu até mudar as cores. Para mim, eu mudei para mim ficar visualmente melhor, porque eu não boto para aparecer os níveis, né? Mas eu vou colocar aqui certinho para conseguir ficar bem bacana. Deixa eu colocar aqui, mudar. Pronto, 38, 61. Pronto, aqui tá certo. Pronto, 38 primeiro e 61 segundo. Essa é a maneira correta. Sempre vem o 38 depois o 61. Em qualquer outra plataforma que eu utilizo, sempre é ao contrário. Sempre traça corretamente, né? Do ponto A para o ponto B, aí tem o 38 e 61. Aqui, se eu traçar do ponto A para o ponto B, vem o 61 depois do 38. Por isso tem que traçar ao contrário. Aqui é do ponto B para o ponto A. Mas isso aí é detalhes pífios aí, não vem ao caso. Mas aqui eu tenho essa expansão. Eu já tracei do todo o movimento, né, a primária. Agora eu vou buscar as reações mais fortes que o mercado teve, que foi esse fundo aqui, ó, que foi de onde partiu toda essa alta, e esse fundo aqui que foi o pullback, onde teve toda a continuação. Aí eu posso pegar outra retração e puxar do fundo, do topo, aliás. Opa, aqui tem que ser ao contrário, é o costume. Do fundo para o topo. E já podem ver, ó, puxei do fundo para o topo, temos o 38 junto com o 61 da expansão aqui, ó, dando confluência. Olha só. Ó, puxando para cá, ó, o 38 ali mexendo, ó, pum, cravado com o 61 aqui, ó, da expansão. Aqui é uma região de confluência muito forte. Aqui a gente tem dois níveis muito fortes juntos, entendeu? É assim que a gente une força para pegar melhores posições e os melhores suportes e resistências. Agora eu vou traçar do fundo, do topo, do fundo, aliás, novamente. Estou confundindo porque eu sou acostumado a usar a Ninja Trader. Só que agora eu estou usando o TradingView, estou me acostumando ainda, porque aqui é ao contrário, né? E vou puxar do fundo para o topo. E a gente tem o 61 e o 38. Aí vejam que, para quem não é acostumado a olhar dessa maneira, vai achar uma bagunça aqui, né? Muita coisa no meio. Tá uma salada toda aqui de níveis, retrações, expansões. Mas, ó, puxando essa, deu outro 38 aqui, ó, junto com 100% da expansão para baixo. Aqui seria outra confluência. Agora, quero mostrar para vocês a mais forte, que é o quê? O 61 dessa última que a gente traçou ficou junto com a região do 161 da expansão com 38. Até com 38 da primária, que é total de todo o movimento. Ó, essa região aqui do 76 ao 74 é uma região muito forte. Para mim, o mercado pode cair e repicar nessa região do 78 e subir, como pode muito bem cair, segurar na região do 76 ao 74 e continuar o movimento, entendeu? Para vir buscar essas regiões em cima, que eu vou mostrar também para vocês.
Aqui eu tenho toda a análise de suportes do Bitcoin. Aqui eu tenho toda a análise de suporte, onde o mercado pode cair a partir daí, ou até onde ele pode ir. Agora eu quero mostrar, dar continuidade nas resistências. Eu vou só tirar essas retrações para não ficar muito poluído o gráfico, vocês não conseguem entender. Agora, o que é que eu vou fazer? Se eu puxar o diário aqui, eu tenho vários topos e fundos. Só que o que é que eu vou fazer para traçar as melhores? Porque quanto maior o tempo gráfico, mais forte é a expansão e a retração. Vou subir para o semanal. Subir para o gráfico semanal. Ó, subir para o gráfico semanal. Isso aqui está todas as expansões que a gente traçou no diário. Vou tirar rapidinho aqui, só para vocês conseguirem enxergar o nível. Vejam que aqui, nesse início de movimento, desde o 124, onde foi o topo máximo ali que deu a queda do Bitcoin, veja que deu uma expansão para baixo, para ele trabalhar nela. Ó, do topo lá, ponto A, ponto B, ponto C. Veja que ele trabalhou em cima dessas regiões, ó, vamos supor aqui, ó, segurou cravado na região do 61, do 161, para você ver como esse nível é muito importante, o 161. Fez um pullback na região do 100% e continuou para vir buscar o 261. Não chegou a pegar o 261, mas para mim já foi considerável. Chegar próximo ali, pô, já é um sinal muito bom, ou para sair de uma posição, ou para fechar uma pool. Eu não espero cravar exatamente assim, porque se a gente for esperar o melhor cenário, a gente acaba, às vezes, se perdendo ali, né? E é isso, beleza. Vejam que ele começou a cair, rompeu o 61, fez um pullbackzinho aqui, voltou, rompeu 100%, buscou o 61, beleza. A partir do 61, ele fez um pullback na região do 100% duas vezes, não conseguiu romper e desceu para cair para vir buscar outras regiões. Mas vejam que atingiu 100%, eu traço o segundo. Traço o segundo ponto C, do primeiro ponto A, ponto B, ponto C. Veja que aqui era a região do 100% da segunda expansão. Viu como fica bem concretizado o gráfico e a gente consegue trabalhar nas melhores regiões, não precisa estar perdido ali, colocar, vamos supor, se eu vou fazer um long ou um short, trabalhar uma região enorme, se for fazer uma pool com range enorme, a gente pode trabalhar bem concentrado na região e numa região bem concreta ali, não é algo em aberto assim, onde pode ficar na dúvida, pode acabar criando um viés totalmente contra a nossa posição e com esses níveis a gente consegue trabalhar bem facilmente. Agora, traçamos as expansões, beleza. Nicolas, mas atingiu 100% do segundo, não vai traçar o terceiro? Vou, mas ele não está caindo aqui, né, para vir buscar outros níveis. Ele pode muito bem subir ainda. E aí não tem para que eu traçar o terceiro, mas se eu fosse traçar o terceiro, seria como? Ponto C do segundo, ponto B na reação onde ele bateu no 100% e ponto C na última subida que teve, né? Tá aqui, ó. Eu tenho um 61 junto com o 261 aqui, ó. Olha que nível chave aqui. Se o mercado cair, que para mim não vai ser novidade cair, ele pode vir facilmente buscar a região do 58 aqui, ou até do 100% junto com o 61 do primeiro, do segundo, aliás. Tem vários níveis chaves aqui para baixo, entendeu? E vejam que o MAC Predictor do semanal, ó, tá totalmente em alta. Semanal já virou totalmente para alta. Isso aqui, ó, tá lá embaixo ainda. Para virar para baixa, ele teria que romper toda essa região aqui. Veja que o semanal já mostrou que o Bitcoin está em alta. Só que, olha o mensal. Mensal totalmente em baixa. Aí que tá, temos que aguardar mais. Diário ainda tá meio incerto. Se tá em alta ou tá em baixa, ele tá trabalhando em cima. É isso, o diário que vai ser o ponto-chave para a gente saber esse contexto. Beleza. Aqui já temos um cenário. São esses três tempos gráficos aqui que eu olho o Predictor e vejo como é que está o contexto do mercado, entendeu? Para mim o semanal virou, para mim eu acredito que próximo mês porque o mensal atualiza a cada mês, semanal atualiza a cada semana e o diário atualiza a cada dia. Aí assim eu tenho um contexto breve assim, sempre atualizado. Não é que ele não fica aqui para sempre.
A cada mês o mensal muda, a cada semana o semanal muda e a cada dia, a cada dia muda, entendeu? E é isso. Agora, qual o ponto-chave que eu queria mostrar para vocês? É esse ponto-chave aqui, ó. Desde esse fundo mais baixo, quais são os topos, as reações mais importantes para a gente traçar as retrações? É esse topo duplo que teve, que é essa que foi a mais alta, o topo, e esse do primário, que é o total, que é o fundo mais baixo para o topo mais alto. Vamos traçar o primeiro, do topo para o fundo aqui, ó. Temos o 38 e o 61. Temos aqui o 38 e o 61. Agora, eu vou traçar para a segunda, que é esse topo aqui. Vou puxar do topo para o fundo. E vejam o 38 da primeira expansão, que é a mais forte. Sempre a primária, que é a total, do fundo mais baixo para o topo mais alto, ou do topo mais alto para o fundo mais baixo, vai ser a mais forte. E veja que a primária e a segunda retração estão dando confluência nessa região. E o mercado está próximo a ela aqui. Tá vendo? Para mim, esse é um ponto chave do Bitcoin para essa semana. Que é essa semana agora que vem, né? No caso, amanhã. Para mim, é um ponto chave, entendeu? Se ele segurar nessa região, para mim, não vai me espantar ele vir buscar essas regiões abaixo, entendeu? Porque ele vai continuar esse contexto, ó. Caiu, fez um pullback, deu a outra queda. Fez um pullback, outra queda, fez um pullback nessa região, pode vir outra queda facilmente, entendeu? Para mim, esse é um ponto-chave. E se romper essa região, para mim, ele vai dar uma puxada bem mais para o 100K ali, facilmente. Só que essa região do 61 total também é uma região muito forte. Para mim, são essas duas regiões. Do 84 ao 85 e vou botar do 100K ao 95 ou 96, porque esses topos aqui, esses topos duplos, junto com a região, é muito importante ainda. Entendeu? E outra coisa, a gente também tem que estar de olho nas expansões para trás, porque suporte sendo rompido vira resistência, e resistência sendo rompida vira suporte. Se eu colocar ela aqui, a expansão, ó, para ela estender para a direita, eu vou ter níveis de resistência ainda, porque ela foi rompida, entendeu? Só que eu deixo ele sem esticar, porque eu consigo ver a numeração aqui e ter a noção para não poluir muito a tela, entendeu? E esse para mim é um ponto chave. Eu tenho uma expansão também aqui, ponto A, ponto B. Opa, peraí que foi errado. Deixa eu tirar. Ponto A no fundo mais baixo, ponto B, ponto C. Tá segurando na região do 100% dela, pode vir um pullback no 61 que foi rompido e retomar esses níveis, entendeu? Para mim, esses são os pontos chaves do Bitcoin. Para mim, esses são os pontos chave do semanal, né? Agora eu vou tirar esses níveis, vou deixar aqui, vou dar só uma palheada aqui para vocês verem. Esses são os pontos chaves para mim no semanal. E no diário vocês já viram os suportes, né? Os suportes já foram passados para vocês no diário. E qualquer coisa vocês voltam um vídeo e vê, tira um print ou algo. E esse aqui são as resistências no semanal. Nicolas, mas eu estou acreditando que o Bitcoin vai cair bem mais que isso. Vai vir uma queda absurda. Quais são os níveis de suporte mais para baixo que você tem? Show de bola, vamos lá. Vou tirar aqui do semanal todos os níveis. E vou botar o mensal. Vamos dar uma analisada no mensal? Esse aqui é o gráfico total do Bitcoin. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. Desde a queda aqui que virou para baixo, ó, o Bitcoin se mantém nesse contexto no Predictor. Esse Predictor estava mais acima no mensal. E quando virou esse mês, ele deu essa queda e atualizou para cá. Próximo mês pode cair mais, outro mês cair mais e finalmente voltar para o contexto de alta, se Deus quiser, né? Porque ninguém aguenta mais essa queda. Beleza. Voltando aqui para o gráfico, ó. O que é que vemos aqui primeiro? O que é que eu vejo? Essa expansão para cima aqui. Porque resistência sendo rompida vira suporte. Temos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Quero mostrar uma coisa. Onde foi que teve toda essa queda do Bitcoin? Vejam. Lá na região do 161.
cravada. Deixa eu colocar para a direita aqui. Olha onde foi aquela queda que toda essa queda que deu partido 161 dessa expansão mensal, para vocês verem como é importante. E agora deixa eu tirar aqui para não ficar no meio. A partir dessa queda eu tenho uma expansão para baixo aqui no mensal, vocês estão vendo, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Tá aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Para mim tem níveis para baixo aqui, ó, 53, 54, e na região do 25, 161, pô, aí ele cair pro 25, aí já é papo de vender tudo e comprar mais Bitcoin aí. Tem muita gente querendo que o Bitcoin caia para cá, mas tem muita gente que tá com posições holding tudo que não quer que o Bitcoin caia tudo isso, né? Mas agora eu vou fazer o quê? Quais são os fundos mais importantes que teve? Foram o fundo primário, que é o mais baixo, esse fundo, que foi do ponto C da expansão, e teve esse fundo, esses três, só que o desse fundo, só de ver, eu já sei que já foi rompida todas as regiões, ó, já rompeu o mercado. Então só vai sobrar essas duas como fundos aqui para baixo. Aí eu vou traçar a mais baixa, ó, do fundo para o topo. E temos, ó, olha isso aqui, ó. Temos essa região aqui do 50 com 53, que é o 100% com o 61 total da retração. Cara, isso é muito forte, essa retração, porque é a total de todo o Bitcoin. A gente não está falando de só um movimento que deu num swing diário, semanal. É de todo o Bitcoin, do absoluto zero até o 125, 126 ali. Agora eu vou traçar da segunda para o topo. E vejam, ó, 57, 53 e 50 são as regiões de suportes mais baixas que tem no Bitcoin aí. E junto com essa região tem o 61, que pode ter virado um suporte, um puta suporte, porque, já deixando um bizu para vocês, essas regiões de expansões que são rompidas e viram suportes ou resistências, também são muito fortes, entendeu? É um bizu muito importante aí. E é isso, para mim, são esses cenários que eu tenho no mensal. No semanal são aqueles que eu já tirei. E no diário são aqueles de suportes. E agora eu vou mostrar, tipo aqui, com essa alta que teve aqui quando cruzou no Bitcoin, eu tava fazendo uns testes para fazer umas pools na Orca. Só que eu fiz uma pool com mixaria, só tô fazendo os testes porque eu gostei muito do novo layout aqui da Orca, cara. Que vai ficar bom pra gente ver os PNL, taxas, ranges e o gráfico aqui, né? Eu acho que eu mostrei no primeiro vídeo do canal essa pool. Não sei se eu montei essa pool lá para fazer um teste. Tô testando, é a primeira vez usando a Phantom, Solana. Para mim eu só fazia pool com Ethereum pela rede árbitro, nunca tinha usado a Solana. Tô fazendo os testes. Pô, e gostei pra caramba do novo layout da Orca. Aqui a gente pode ver tudo, cara, ver tudo mesmo. E aqui essa pool, ó, que eu fiz montei esse range a partir do contexto que eu peguei no Bitcoin quando cruzou aqui para alta. Eu fiz essa pool na Solana, porque eu disse, pô, o Bitcoin vai puxar, a Solana vai puxar. E eu, Nicolas, por que você não montou no Bitcoin? Eu monto, por ser um valor pífio aqui, né, mixaria, foi $6,60, aqui a gente consegue ver quanto foi cadê? 6,60, que de lucro já tá 6,74 com mais 30 centavos de PNL e 16 centavos de taxas. Pô, isso aqui fosse com um bom capital já era um lucro absurdo. Porque meu propósito com as pools não é holding, não é pegar mais tokens. Para mim é só coletar taxas, pegar lucro com a subida e sair 100% em USDC, entendeu? Eu quero sempre sair dolarizado e botar a grana no bolso e acabou. E ficar totalmente fora de risco ali, né, em USDC. Para mim, eu não entro numa pool querendo sair 100% em Bitcoin ou 100% Solana, não. Só quero dolarizar, só quero sair 100% USDC, botar o lucro das taxas no bolso e as taxas de PNL.
com essa alta que a gente teve. Para mim sempre vai ser isso. E é isso aqui, ó. Eu criei essa pool quando ela estava aqui nessa região, no meio, e montei esse range a partir dos níveis que eu tirei na Solana. Na Solana eu tinha uns níveis traçados, porque a Solana, ó, a Solana tinha um ABC, uma expansão aqui, ó, ponto A mais baixo, ponto B mais alto e o ponto C. Lembrando que o ponto C sempre tem que estar entre o ponto A e o ponto B. Nicolas, se o mercado tivesse rompido o ponto A aqui, o fundo, aí já desconsiderava, não tinha mais expansão. A expansão sempre tem que estar entre o ponto A e o ponto B. Tracei, ó. É nessa região que está segurando agora. Onde foi meu range alto? Foi exatamente nessa região. Porque eu sabia que o mercado poderia bater aqui a Solana e cair. E para mim, quando ele batesse no 61, que é o que eu vou fazer agora, eu fecharia minha pool 100% o SDC, ó, que acabou de sair do range. E o range baixo foi no nível de retração que eu tracei. De retração não, de expansão aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Foi aqui embaixo que eu coloquei. Botei no 61 e botei no 61 para cima, entendeu? Botei o range baixo no 61 de suporte e o range alto no 61 de resistência. E aí foi. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou fechar a pool. Close position. Total PNL 30 centavos de dólares. E é isso. Posição fechada. Só assinar aqui. Confirmar. E é isso. Posição fechada. E, deixa eu ver, de 6. Saí, entrei com 6,60. Saí com 6,95. E essa solaninha aqui é para pagar as taxas que eu sempre deixo aqui, 2, 3 dólares. E é isso. Foi um valor pífio aí, né, pequeno, só que eu tava praticando, nunca usei a Fonto, nem usei a Orca pela primeira vez e tava fazendo esses testes. Pô, se fosse um valor bem mais alto aí, tava bacana. E sim, outro detalhe, esqueci de mostrar e fechei antes. Essa pool teve 16 dias de range, é só colocar. A partir desses dias, cada candle é um dia, né? Aqui foi 16 dias, 17 de pool. E é isso, cara. Só queria mostrar isso nesse vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Esses são todos os níveis que eu tenho do Bitcoin. Agora, ele está trabalhando em cima do predicto do diário. E aí, essa semana vai ser um divisor de águas aí. E tô ansioso aí para ver para onde o mercado vai, né? Aonde ele vai bater. Se ele vai descer, procurar algum suporte para subir, para bater e subir, ou se ele vai bater naquela região do semanal e cair, vir uma queda, né? Show, galera. Tô meio engasgado aqui que eu não tomei água, garganta seca. Mas é isso. Se gostou, deixa aquele like, dá uma comentada aí para dar uma interagida. Qualquer dúvida pode mandar ou algum ativo para analisar. Qualquer coisa, só mandar nos comentários do canal aí do vídeo. Tamo junto e até a próxima.